Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 8 de março de 2023, nessa quarta-feira, nesse tempo da quaresma, segunda semana, aqui nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. E a igreja nos traz hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito importante na nossa vida a gente estar atentos à palavra de Deus e ouvir cada vez que a gente tiver a oportunidade o que a Bíblia tem para nos dizer. Antes da gente fazer uma interpretação, da gente tirar as nossas conclusões, é muito bom a gente estar atento àquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito lá, porque é a partir dali que a gente vai nos alimentar e vamos nos nutrir das experiências de fé daquele povo que é narrado na Sagrada Escritura. Nós vivemos tempos complicados, difíceis, mas também a humanidade sempre viveu em tempos complicados e difíceis. Talvez nós temos muito mais conforto do que os nossos avós e bisavós. Temos muito mais tecnologia, muito mais informações, mas isso não significa necessariamente que nos tornamos humanamente melhores, que nos tornamos evoluídos conforme alguns pensam. A gente pode ter muita coisa e ter uma mentalidade infantil porque nós somos uma raça que está nascendo e morrendo constantemente. Nós estamos nos renovando, nascendo e morrendo constantemente. De praticamente 100 anos a população do planeta muda. Praticamente 100 anos a população do planeta se renova. Alberto Camus, que nasceu em 1913 e morreu em 1960, dizia o seguinte: Sim, há uma grande crise humana porque no mundo atual podemos contemplar a morte ou a tortura de um ser humano com um sentimento de indiferença, preocupação amigável, interesse científico ou simplesmente com passividade. A morte e a tortura parece que às vezes a gente perdeu a sensibilidade diante dela. Até porque antigamente a gente vivia se preparando para morrer. Hoje a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. A gente vive como se nós fôssemos eternos. Nós nos comportamos como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. O Evangelho de hoje nos traz 3 momentos importantes na vida de Jesus. Um dado importante é que Jesus está indo para Jerusalém. É a última viagem de Jesus, é o último momento que Jesus tem. Ir para Jerusalém significa ir para a ressurreição.
É a última viagem, cada evangelista dedicou um tempo para isso. Marcos um capítulo, Mateus 2, Lucas quase 10, João não trata disso, João narra Jesus várias vezes indo a Jerusalém. Mas para os sinóticos há uma viagem, essa viagem é a viagem final, é a viagem de despedida. E nesse momento em que Jesus está para Jerusalém, Jesus pega os 12 e Jesus vai fazendo o anúncio daquilo que vai acontecer. Quando fala Filho do Homem, nós estamos falando a humanidade de Deus. Nós estamos falando do Jesus histórico, Jesus humano, o Jesus presente aqui no nosso meio. Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus diz o que vai acontecer. Olha, o Filho do Homem será preso, será julgado, torturado, entregue aos pagãos, que são os romanos, viu? Será condená-lo, irão flagelá-lo, e vai ser condenado, morto e ressuscitará ao terceiro dia. Lembrando que 3 é sempre uma totalidade divina, viu? 3 na Bíblia significa Pai, Filho e Espírito Santo, por isso é a totalidade divina. E diante desse contexto, no Evangelho de Mateus, no outro são os próprios, os filhos de Zebedeu vão pedir um cargo, viu, de confiança a Jesus. No caso aqui é a mãe que intercede. Não é que a mãe é mal intencionada, nada mais interessante, nada mais bonito do que uma mãe bem intencionada querendo garantir o futuro dos seus filhos. Jesus fala de um reino, fala de um mundo, de um reinado. Dentro daquele mundo a gente pensa, falar de reino significa o reino de César, o imperador romano, ele tinha um reinado. Então essa era a mentalidade. Então, já que você está falando de um reino, eu queria que você garantisse um lugar de privilégio para os meus filhos. Deixe que um sente à sua direita ou à sua esquerda. Deixe que eles sejam assim os seus ministros mais de confiança. Viu? A resposta de Jesus é: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês dão conta de beber o meu cálice? E aí é os filhos que respondem: damos. Sim, vocês beber o cálice significa vocês aceitarão morrer como eu vou morrer, viu? Vocês aceitarão ter o fim como eu vou ter, vocês aguentam o tranco, viu? Vocês aguentam e suportam ser martirizados? E a resposta deles é: sim, nós suportamos, nós damos conta, sim. Então, diante disso mas eu queria dizer para vocês que essa questão de privilégio no céu não é comigo não, isso é com Deus. Isso é para quem Deus resolveu estabelecer. Não sou eu que vou escolher quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, no meu reinado, não. Tá? Então, quer dizer, Jesus está querendo dizer que não é problema dele, não é função de Jesus definir lugares de privilégios no céu. A função de Jesus é que ele não perca a vida e que a gente ressuscite. Essa é a função de Jesus. E que a gente se convertendo, a gente permita que o mundo de Deus faça parte da nossa vida e da nossa história. A mãe está bem intencionada, é uma mulher querendo garantir o futuro dos seus filhos. Os meninos também estão bem intencionados, querem garantir um privilégio, um espaço. A gente vive em função disso, né? A gente vive querendo fugir da vida e a gente vive querendo ter um privilégio, querendo ter uma segurança a mais, querendo ter alguma coisa maior, querendo ser muito importante. Quando os outros 10 ficam sabendo, todos ficam com raiva. E esse dado ele é interessante porque ao perceber que estão com raiva, significa que eles também querem um lugar. Os 10 também estão querendo um lugar de privilégio nesse reinado. Os 10 também estão querendo um certo conforto, uma certa segurança nisso. Isso revela que a mentalidade era de que poder mesmo. Seguir Jesus, a mentalidade ainda dos discípulos de Jesus, dos 12, era de cargos de poder, cargos de confiança, cargos de grandeza, cargos de privilégio. Os 10 ficarem com raiva significa que eles também estão querendo um espaço, estão querendo um lugarzinho lá. Nesse contexto, diante dessa situação, olha só, Jesus faz o anúncio da sua morte e ressurreição. Há um interesse de um lugarzinho de privilégio movido pela mãe de 2 dos discípulos para ter um lugarzinho à direita e à esquerda de Jesus. Os 10, ao saber, estão com raiva. Todos eles estão pensando a mesma coisa. E por isso Jesus convoca uma reunião. Jesus convoca uma reunião de revisão de vida. E o discurso de Jesus ele é muito objetivo. Olha, o mundo é assim, entre vocês não.
No mundo há tiranos, entre vocês não. O mundo há gente que explora, entre vocês não. E se vocês querem ser grandes aos olhos de Deus, a função não é um lado, um poderzinho, um cargo, uma função, ser provincial, ser pároco, ser bispo, ser reitor, ser superior. Não é isso. A função de vocês, se vocês quiserem agradar a Deus, sejam servos. Eu vim para servir, não para ser servido. Jesus estabelece essa convicção e essa realidade e esse ensinamento. E a gente vai aprendendo que fazer a vontade de Deus não é ter cargos e funções. Isso pode fazer com que nós sejamos importantes aos olhos do poder, mas é estar em prontidão para servir quem nos procura. Estar em prontidão para servir quem precisa de uma palavra nossa e, acima de tudo, quem precisa da nossa mão estendida. Por isso a minha prece é que Deus nos livre dessa tentação de querer ser grande, ser importante. Que Deus nos perdoe quando a gente tiver essa tentação, ou que Deus nos perdoe quando a gente perder a sensibilidade diante da morte, da tortura e, acima de tudo, viver em busca de querer ficar do lado direito ou esquerdo de Jesus. Um abraço e até mais.